Olá pessoal, me escutam bem? Professor Rodolfo Pamplona daqui a pouco está chegando aí para a gente bater um papo sobre educação jurídica, as novas ferramentas em relação ao ensino do direito. Bom que a gente vê como é que algumas pessoas estão pensando aí o direito além de nós. Olá, meu querido, tudo bem? Professor, Tudo bem? muito Tudo certinho? prazer. Eu tava Tudo bem? apertando o botãozinho aqui para poder entrar e eu ficar agoniado. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu sou Eu estava tão eu pontual. tava apertando para confirmar aqui e não estava indo. Eu falei, bom, vou ver se aparece aqui uma solicitação, alguma É, coisa para apareceu. chamá-lo ao Já chat. estamos aqui, Professor, firme e fortes, esperando aí as suas ordens. que isso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, ao mesmo tempo uma honra poder dialogar com o senhor, que para a gente além de uma inspiração profissional também, é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, principalmente por aquilo que a gente acompanha aí pelas redes sociais. Ainda mais discutindo ensino jurídico, já que, por intermédio do senhor, a gente estudou aí direito civil e, e muito bem. Então, muitíssimo obrigado. E nessa live, professor, eu queria conversar com o senhor justamente a respeito dessas mudanças que estão tendo aí em relação ao ensino jurídico. Como é que o senhor tem sentido essa mudança, ainda mais que acompanha aí a educação há um pouco mais tempo? Como é que o senhor tem sentido essa evolução, principalmente em tempos de pandemia? Como é que tem sido enfrentar aí essa situação? Bem, essa é uma questão que não é simples e não é de pai bola, não é para responder em uma única frase. Eu posso fazer Claro, uma claro. dissertação sobre isso. Se você me autoriza, eu tento falar. Porque, na verdade, a gente falar sobre ensino jurídico, nós vamos ter diversas perspectivas que precisam ser explicitadas nesse tema. Desde a própria compreensão, propriamente, do modelo do ensino jurídico, desde que nós tivemos a fundação do ensino dos cursos jurídicos do Brasil, do século XIX. Né? Hoje a professor da Faculdade de Direito da UFBA, mas que a antiga Faculdade Livre de Direito da Bahia foi criada em 1891, no ano da nossa primeira Constituição. E a terceira faculdade do país. Então, acho que eu tenho aqui um lugar de fala para falar sobre essas questões, né, desde a noção mais tradicional, atravessando o século XX, até no pós-Constituição de 88, e nos últimos anos, para falar sobre essa perspectiva. Só que eu posso falar sobre isso, e falarei, mas não dá para ter uma resposta completa também sem falar do nosso perfil do alunado, né? É Sim. que há, nesse ponto, uma mudança do perfil do alunado em geral e, especificamente, falando da geração Z, né? Que aí nós temos uma outra compreensão, porque é uma geração que reage de forma diferente do que a geração que a antecedeu. Sim. Então, eu acho que eu tenho aí, digamos assim, esses três cortes epistemológicos dentro dessa proposta. Posso falar dos três da boa, mas só para explicar, porque se eu começar, quando eu solto minha carretilha para começar a falar, aí eu saio desembestado. Aí eu estou dizendo, é para ir nessa linha, eu posso. Vamos embora? Eu acho que a gente consegue, ainda que rapidamente, falar sobre esses três recortes, Então, principalmente vamos lá. porque a criação das faculdades aqui no Brasil, principalmente essas que exigiam uma formação especializada para ocupar cargos e também para ascender socialmente Uhum. na própria sociedade e tudo, ela deixou marcas ainda que estão muito profundas na nossa forma de entender a educação. Se eu me permite, acho que há alguns dias o senhor fez até um poema a respeito daquela situação no qual uma pessoa se utiliza de um título de Exato. graduação para Cidadão ofender não, a. engenheiro civil formado, Sim, melhor do que pois é. você. E essa Eu acho que empáfia é uma empáfia tradicional do campo do direito, da medicina e da engenharia. Então, é sim. preciso falar sobre isso.
porque Temos eram que os falar cursos sobre Kevin, tradicionais. temos que falar sobre essa questão da empáfia. Sim, eu acho que isso não traduziria, professor, de uma maneira geral, uma crise no ensino, já que a gente tá caminhando aí para uma mercantilização do ensino em certa parte e deixando de lado, às vezes, uma certa humanização a um segundo plano, uma questão, uma discussão mais social em relação a Olha, essa questão, já que vem eu uma. acho que aqui não tem relação de causa e consequência com isso. Eu acho que ela tem relação, mas não é causa e consequência. É preciso entender que quando nós falamos da própria noção da formação dos nossos bacharéis em direito, ou na formação em geral, a partir do século XIX, entrando pelo século XX, era sempre um mecanismo, uma forma de acesso a uma elite. Ou seja, aqueles que tinham um curso de ensino superior, né, até, digamos assim, meados da segunda metade, né, 3/4 do século XX, era uma espécie de um símbolo de ascensão social. E por isso, notadamente nos cursos tradicionais, e isso ocorre com muita frequência ainda nesse país continental, né, direito, engenharia e principalmente medicina, sempre tivemos essa ideia de um determinado curso que diferenciava o indivíduo. E isso, digamos assim, a partir da ideia de um sistema que se arvora democrático com a Constituição de 88, a gente passou a ter uma visão que apenas conflitava com essa ideia de o acesso ao ensino superior como algo da elite. E é preciso entender que, na verdade, nos últimos anos, e a gente não está falando necessariamente de qual presidente, de qual dirigente, mas o fato é que houve uma abertura do acesso ao ensino superior no Brasil, em que ter um título de ensino superior, um diploma de nível superior, não deixou mais de ser um símbolo básico de ascensão social. Mas, ao mesmo tempo, e eu vejo isso também como professor de uma universidade federal, em que, às vezes, alguns dos que estão colando o grau comigo são os primeiros em suas famílias que estão tendo um título de nível superior. Ou seja, porque houve, nesse ponto, uma democratização do acesso ao ensino como nunca antes houve nesse país e talvez em poucos países do mundo. O problema é como se deu essa democratização. Por quê? Porque eu não tenho o menor problema com a noção de um acesso amplo ao ensino superior. Eu acho que isso é uma grande marco e os presidentes que investiram nisso, para mim, se tornaram alguns dos maiores referenciais da nossa história democrática. Mas o problema é como era feito isso através da iniciativa privada numa mercantilização do acesso. Ou seja, em que a gente começa a ver isso, e por isso que eu disse que esse tema tem de estar relacionado com o tema 3, com a noção da geração Z. Por quê? Porque passou-se a entender o ensino superior não como um campo de investigação científica, mas sim na promessa de uma ascensão, de um status social. O que aconteceu? Nós passamos a ter uma relação meramente de consumo, notadamente nas instituições privadas, né, que muitas ainda tentam garantir a qualidade do ensino, mas outras acabaram se tornando fábricas de produção de bacharéis. E isso é o complicado. Aliado a dei o primeiro corte, aliado a esse fenômeno, vou explicar os 3 fenômenos e aí você conecta tudo e você passa a falar. O segundo fenômeno, na verdade, é do ensino jurídico. Porque aí, dando corte especificamente do ensino. Porque a noção do ensino jurídico, ele mudou e muito. Mas perceba que quando quem estuda história, né, quem gosta de história realmente, tem a responsabilidade de perceber que a história não muda como um estalo, como um pó de pirlim-pim-pim ou uma palavra mágica que se ensina lá em defesa da arte das trevas em Hogwarts. Não, nós temos efetivamente que compreender esse tema
numa perspectiva de posturas e culturas que se interpenetram. Então, eu já sou um coroa, já estou ensinando há 25 anos, né? E sendo magistrado há 25 também. E eu posso dizer que o curso de Direito que eu peguei como aluno, que eu estudei, ainda me formei em 4 anos. Aquela época não era possível. E perceba, era um curso meramente conteudista, em que, nesse ponto, nós tínhamos que, muitas vezes, ter nos nossos professores um referencial de erudição. E digo mais, na geração que me antecedeu, a geração dos meus professores, ou mais ainda, né, a ideia de erudição era mais importante do que a própria noção de conteúdo. E o que é que acontece? Isso fazia com que o direito, muitas vezes, fosse ensinado não como uma forma de emancipação social, uma forma de disciplina das relações, mas sim como um festival de uma utilização de uma linguagem que era excludente e que, na verdade, era só para os iniciados. E, nesse ponto, nós tínhamos aqui, olha, vá conversar agora com os sacerdotes, que seriam os bacharéis em direito, que iriam explicar essa questão entre si e amarrar lá a relação da forma como quem fosse mais astuto pudesse fazer. Perceba que era um direito, e aí quando eu penso no processo, enquanto o processo evoluiu no Brasil nos últimos 30 anos, por quê? Porque o processo era ensinado simplesmente como as regras do jogo, de um jogo que você é feito para matar o oponente. E eu costumo dizer que isso é terrível, porque a gente acabava, na graduação, aprendendo só e somente só a brigar. A gente fazia petição inicial, contestação, recurso, aprendia a sentenciar algumas vezes, trabalhava também numa perspectiva de executar ou algo do gênero. E nessa época, nós fazíamos o quê? Só brigávamos. A gente só nos últimos 10 anos é que começou a pensar efetivamente em resolver problema, né? A ideia do direito como algo emancipatório, que trabalha numa perspectiva da dignidade da pessoa humana e que o processo, na verdade, às vezes precisa empoderar as partes para, neste ponto, termos aí uma situação de negociação. Perceba, a gente passou a estudar mediação, arbitragem nos cursos de direito nos últimos 5, 10 anos. E quando começou a ensinar, as pessoas começaram, isso é uma enrolação, isso não é direito. Então perceba que nós temos aí uma descrição, claro que em uma síntese extremamente breve, da própria noção do bacharelismo, né? O segundo corte, a compreensão do ensino jurídico, e aí, finalmente, a geração Z. A geração Z, que é o corte aqui que você me propôs para esse debate, que são os nossos alunos. É complicado, Isso. não é mesmo? Por quê? Extremamente Porque complicado. a nossa geração de alunos, ela, influenciada por esse sistema mercantilista de acesso ao ensino superior, ele se posta como consumidor. Então, ele não quer ser aprendiz, ele quer, na verdade, brilhar. Ele quer estar lá, e eu costumo dizer que determinadas faculdades, eles não formam, elas simplesmente vendem o diploma em 60 prestações, que são os 60 meses do curso de Direito, né? E aí, nesse ponto, ele, consumidor, está ali com um intermediário que está lhe atrapalhando, que é o tal do professor. Porque ele diz assim, o professor me reprovou. Como? Você se reprovou sozinho. E aí o que acontece? Ele se acha que é a vítima de alguém que está ali atuando para lhe perseguir. E isso é um fenômeno muito interessante dessa geração Z. Porque é uma geração que teve muito amor. Que os pais, porque sofreram na mão da geração anterior e apanharam, ou tinham uma postura muito mais rígida.
E muitos tiveram que se rebelar, se revoltar contra os seus pais. Aí, de repente, ele entra, hoje, numa geração, e aí eu não estou querendo fazer esse discurso, não, que eu acho terrível, mas uma geração que é vitimista, que acha que está sendo perseguida. E que, na verdade, você não pode falar nada que acaba sendo uma manipulação, um dado. E isso ainda é pior no Brasil da contemporaneidade, nessa construção, né, de mortadelas e coxinhas, e que temos na nossa plateia, leia-se, nas nossas salas de aulas, pessoas que, se você falar alguma coisa... Então, por exemplo, vou dizer alguma coisa, vou dar uma experiência aqui, fazer um exemplo leve. Quando veio a reforma trabalhista, eu fiquei muito preocupado, né? Porque foi uma reforma feita a toque de caixa, sem nenhum tipo de discussão mais aprofundada. A discussão foi só pro forma, para os processualistas, a diferença de contraditório formal e contraditório material, sabe? As pessoas chamaram algumas pessoas para falar lá, e o que falavam ninguém ouvia mesmo, porque iam fazer do jeito que já iam fazer mesmo. Então fizeram a toque de caixa uma lei, né, que originalmente, esse é um fenômeno que está acontecendo cada vez mais no Congresso Nacional. O projeto de lei da reforma trabalhista mudava 6 artigos da CLT e 7 da Lei do Trabalho Temporário. Deixa eu dar uma benção aqui para o meu filho aí de Caratinga, né, do professor Humberto Luiz, né? E aí, o que é que acontece, né? Essa geração, que a gente estava falando sobre isso, o projeto mudava 7 artigos da CLT, 6 da reforma, vice-versa, ou seja, 13 artigos. Na Câmara dos Deputados, ele foi ser enxertado de tal forma, principalmente lá com as 100 medidas para atualização da legislação trabalhista da Fiesp, e mudou 217. Eu tive o trabalho de contar um por um, né, para poder falar isso. E aí o que acontece? Coisa que não tinha sido discutida, não está no projeto, e bateram lá, olha. E aí o que é que acontece? Eu fiquei muito preocupado. Eu fiz uma campanha com colegas de todo o país, todos os países, para explicar, gente, nós não pode aprovar, tanto faz, mas a gente precisa discutir. Aí a gente começou a explicar o que é que a Câmara tinha feito. Só que, para variar, ninguém ouviu, né? Ficou lá o registro, está no meu canal no YouTube, muitos vídeos fizemos explicando o que viria. Aí, já que veio, é direito positivo, eu sou juiz, eu aplico direito positivo, eu não sou moleque responsável que diz que não quer aplicar a lei porque a lei, eu não concordo, acho injusta. A lei é para ser aplicada, existem mecanismos de modificação da lei, mas eu precisava explicar para o cidadão. Aí o que eu fiz? Eu fiz 65 vídeos, postei todos gratuitamente lá no meu canal do YouTube, explicando ponto por ponto da reforma trabalhista. Quiser dizer para os alunos, está lá disponível, coloquei à vontade. Ponto por ponto. Aí o que é que acontece? Isso aqui é para explicar, para ilustrar o problema do mortadela e coxinha. A parte de direito material da reforma trabalhista é muito ruim. Muito ruim. Não é só ruim para o trabalhador, não. É muito mal feita. E aí, quando você analisa, ela é ruim para o trabalhador e ela é mal redigida, mal feita, cheia de lacunas. E eu expliquei, eu não tenho compromisso com o partido político. Falei, tá errado. Isso aqui é um absurdo, pode isso aqui. E expliquei. Aí estão os comentários. Você é um vermelho, um comunista, você tem bandido de estimação, é um esquerdopata, é um petralha, é não sei o quê. E aí eu só olhando. Só olhando. Por quê? Porque a parte processual, que tem coisas terríveis, principalmente a parte de acesso à justiça, é muito ruim, mas o resto é muito boa. Há coisas na parte processual da reforma trabalhista que precisavam ser feitas. Quem é o imbecil que acha que contar prazo em dia útil é uma coisa ruim? Alguém falava mal disso simplesmente porque a reforma tinha sido feita por Temer, toda aquela discussão do golpe, todas essas coisas, né? Mas espera aí,
nesse ponto e em outros pontos, inversão do ônus da prova, tal, eu disse, ó, é muito interessante essa parte, que bom que veio, não sei o quê. Aí tá lá escrito lá, o senhor é um fascista, bolsomínio, fã de mordomo de filme de terror, em referência ao tema, aquela coisa assim. Por quê? Porque se eu fiz isso no vídeo, imagine você, meu amigo, imagine todos os nossos colegas em sala de aula, quando se permitem fazer uma crítica a um determinado instituto neste momento. Qualquer professor hoje que fala sobre políticas sociais, direitos fundamentais, é tido como esquerdopata. Qualquer professor que vai falar do monopólio da violência do Estado, da importância da proteção da liberdade de expressão, daqui a pouco vai ser chamado de bolsomínio. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais entender os assuntos. Eles acham que estão num fla-flu jurídico, ou num Bavi, aí é de Minas, né? Então Minas tem que ser galo e raposa, né? Alguma coisa assim. Qual é seu isso, time? É exatamente isso. Sou cruzeirense. Você é cruzeirense, então. Aí, se o pessoal fala, já começa. A gente precisa abrir os olhos, os ouvidos e as mentes para começar a entender o que está acontecendo. E, na verdade, conseguir se... Porque as pessoas estão esperando a vacina do coronavírus. Eu queria a vacina da imbecilidade, sabe? Porque seria ótimo, seria ótimo. Esse é um mal muito pior. Muito pior. Né? Mas aí, um monte de gente participando aqui. Quero aproveitar todo mundo. Siga aí o professor Rodrigo na RTHE Luz, né? No Instagram. Me siga também, R Pamplona Filho, e meus canais do YouTube. Quero ver todo mundo lá. E depois me manda mensagem em box, que sou eu mesmo que respondo. E aí? Já falei dos três, agora a bola está com você. Professor, mas isso que o senhor falou, desses exemplos em sala de aula, a gente vivencia muito, mas muito, porque ultimamente nós estamos pisando em ovos para falar de qualquer tema dentro de sala de aula. E ultimamente tem tido um fenômeno que eu fiquei até espantado, eu não sei se tem acontecido por aí, mas de vez em quando, pessoas já maiores de idade, que já assumem responsabilidade, que inclusive trabalham, e aí de vez em quando chega alguns alunos maiores, acompanhados dos pais, batendo no peito, falando, não, meu filho vai ser doutor. E essa pecha de que conhecimento hoje não importa, que é basicamente o diploma, que é só o poder mesmo, aquele status que aquilo garante. E aí eu fico pensando que tipo de profissional é esse que eventualmente a gente joga no mercado de trabalho, que tipo de profissional é esse que vai atender uma pessoa, que tipo de diálogo que vai oferecer, porque muitas vezes, seja numa audiência, seja num atendimento no escritório, ou até mesmo dentro da sala de aula, a gente percebe que às vezes o que falta ali é justamente essa capacidade de um diálogo. É basicamente qualquer coisa, um pingo colocado de uma maneira um pouco torta provoca um alvoroço danado. E aí a gente fica justamente nessa sinuca de bico, por assim dizer, de como é que nós vamos nos comportar, principalmente com essa geração, como o senhor disse aí, que ela foi aí abraçada pelo amor dos pais, que muitas vezes não tiveram isso, que tiveram que lutar e buscar em terceiro, já que não encontravam isso no seio familiar. Uma pessoa que cresce com todas as facilidades que essa geração hoje cresce, é internet, é água encanada, é luz, é tudo um conforto, muitas vezes absurdo, uma facilidade, muitas vezes aí, que a gente não encontrava até poucos anos atrás. A internet era um sonho, a gente tinha que esperar até meia-noite para conseguir acessar a internet, ou então ficar na internet de escada para conseguir algum tipo de acesso. Eu, meu amigo, hoje escrevi minha dissertação de mestrado, não tinha internet naquela época, não. E eu, quando eu fiz minha graduação, eu fazia máquina de escrever, cara. Né? Primeira vez, meu filho já é um homem, já tem 15 anos, mas eu via meu filho bebezinho, assim, uns 2, 3 anos. Primeira vez que ele viu uma máquina de escrever, ele chegou para mim e disse, ó pai, que legal, imprime online. Porque
Porque a lógica dele é diferente da nossa. Eu nasci num mundo analógico e migrei, acho que relativamente bem para o mundo digital. Os nossos alunos nasceram no mundo digital e para eles tudo é fácil, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que hoje é muito mais difícil ser professor. Eu adoro ser professor. Eu costumo dizer que eu sou professor. Eu estou juiz há 25 anos, mas eu sou professor. E eu digo, é muito difícil ser professor na contemporaneidade. Por quê? Porque o professor, velho, aqueles professores que foram meus professores, eles podiam blefar em sala de aula. E as pessoas anotavam. Hoje não, o cara consulta no Google na hora. Entende? Então, cara, Sim. Eu me lembro que quando eu comecei a ser professor, eu fui professor muito novo, né? Eu fui juiz com 23 e professor logo depois, né? Aí carteira assinada com 24. Aí o que acontece? Coisa interessante. Eu era novinho, né? Assim, fedendo a leite, como a gente fala, né? E aí o que acontece? Os alunos que tinham a minha idade, eles iam para a sala de aula com um livro na mão para conferir o que eu estava falando. E eu achava aquilo, não podia dizer se aquilo era abusivo ou não, mas eu tinha que me preparar muito. Hoje não tem nem livro, ó, é no Google. E aí o que acontece? Aí o que é o problema? Porque a minha geração, e essa é uma questão de uma diferença também para a geração Z, a minha geração ela tinha dificuldade de acesso à informação. A geração atual não tem essa dificuldade, só que ela não sabe filtrar. Então ela recebe tudo, ela tem um excesso de informação, né, uma infoxicação, uma infobesidade. E aí o que acontece? Nesse momento, eles botam 3 palavras-chave lá no Google, uma palavra-chave no Google, acha que aquilo é a verdade. E perceba, é terrível quando a gente fala, vou puxar outro gancho, do fenômeno das fake news, mas perceba, a geração Z também é disseminadora disso, porque ela não filtra. Ela recebe alguma coisa, acredita e já passa. Então as coisas hoje, para essa geração e para a geração anterior a dele, que está no poder, vamos dizer assim, é terrível. Por quê? Porque antigamente a gente precisava ver se alguma coisa era verdade antes de espalhar. Hoje eu só preciso acreditar que é verdade, eu não preciso checar nada e eu já espalho. E isso é uma beleza, né? Para destruir reputações, para criar dados. A gente vive um mundo complexo, né? E tem hora que a gente nem precisa acreditar, tem hora que a gente simplesmente lê aquilo no mundo imaginário, a gente cria um fantástico mundo de Bob na cabeça, ou então entra na toca igual a Alice e vai repassando, porque eu lembro, logo quando começou o celular e tudo, minha avó fez um comparativo que a gente era a geração controle remoto, a minha geração controle remoto, que agora é a geração do dedinho. O bebê ele já nasce assim, querendo tirar... O bebê já sabe usar o touchscreen. Eu fico dizendo, quem tem minha idade, na primeira vez que pegou uma tela touchscreen, se mordeu totalmente, batia na tela, ficava assim. Hoje o bebê, ó, e perceba, eu acho que a galinha pintadinha deve ter algum efeito alucinógeno. Porque é impressionante. As crianças vêm lá, ó, vru, 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 e fica ligado naquele negócio. Ou uma geração anterior, talvez, era os Teletubbies. Era um negócio assim, e fica lá olhando, né? Mas, ó, no tablet... E a gente assistindo algumas... E eu lembro que na minha geração a gente assistia algumas coisas e era assim, não podia assistir Pokémon numa determinada posição por conta do risco de dar ataques epilépticos. Power Ranger tinha que tomar cuidado para não sair na rua querendo combater o crime. A gente tentava morfar e não dava certo, né? Porque, enfim, aí a gente percebe que a gente está vivendo num mundo hoje hiperconectado, com um excesso de informação, e quando você se propõe a discutir, normalmente a gente enfrenta 2 barreiras. A primeira delas é que o aluno não está disposto a fazer esse tipo de discussão, um aprofundamento em relação a essa situação.
que se você propõe um texto ali de mais de 5 páginas, a primeira coisa que você vê é a cara do sujeito ali mudando completamente de feição e te olhando, igual o senhor falou, como um sujeito que está atrapalhando ele a chegar no objetivo É. chamado diploma. E E aí é depois, quando engraçado você... o seguinte, ó. Eu sou professor do mestrado da UFBA, né? E no mestrado da UFBA, agora não, acho que o pessoal achou que eu estou ficando muito Capitão Nascimento, e aí tem mais opções. Mas o pessoal que faz a disciplina comigo no mestrado e doutorado, eu ensino metodologia da pesquisa. E aí eu boto os meninos para ler autores que, em tese, eles deveriam ter lido na graduação ou no segundo grau. O cara vai ser professor, ele nunca leu Descartes, nunca leu Sartre, nunca leu Durkheim, e tira a onda de falar o método sociológico, nunca leu. Aí eu digo, meu filho, vamos superar essa cultura de orelha de livro. Mas, professor, o senhor bota as pessoas para ler 300 páginas por semana. Sim, porque não leu na graduação. Vai ler agora. E aí as pessoas dizem assim, isso é terrível! Mas, o que acontece? Não sei. A gente tem um fenômeno interessante. Por quê? Porque, talvez pela solidariedade na dor, todo mundo sai da matéria amigo. Fica lá fazendo, porque tem que fazer o fichamento, tem que fazer o quê? Fica pela madrugada estudando. No final, sai com a base que eles não tinham. Né? Por quê? Porque o cara acha que é fazer mestrado para estudar matéria dogmática que ele deveria ter lá no lato sensu, né? Para ser profissional. Não é, cara. Ele precisa aprender a pensar e a pesquisar. Né? E aí a gente tem que tirar o couro. E é engraçado, né? Porque a gente vai fazendo isso aos poucos com as pessoas. Eu fico brincando, é um dos meus. Eu tenho meus alunos botam apelido em mim o tempo todo. E eu não tenho problema, não tenho essas frescuras. Eu quero que eles aprendam, né? Então me chamam de Pamplona, Pamplis, não sei o que lá, e aí me chamam de Capitão Nascimento, mas me chamam também de que meu método no mestrado é o método Miyagi, né? O cara decide. Por quê? Porque o Põe casaco, tira casaco. não sabe tá. Walks on. Mas no final aprende a lutar. Ele aprende a lutar na pesquisa científica. É uma forma diferente. E é leve, né? É pesado no trabalho, mas é leve no bate-papo. Porque eu sempre digo, ó, faça o máximo que der. Mas se não der, venha para a aula que eu vou lhe explicar. Entende? Por quê? Porque a palavra ensina e o exemplo arrasta. Eu preciso explicar para o indivíduo que teve dificuldade. Às vezes o cara teve dificuldade, não foi por vagabundagem, foi simplesmente que ele não teve base antes. E aí eu digo, eu vou lhe ajudar. Vamos estudar junto, vamos fazer. E aí eu estou formando meus colegas professores. Isso me dá muito prazer, sabe? É bem legal. E hoje a gente... acho que é uma satisfação muito grande para quem segue nessa área de educação, justamente quando você vê aquela pessoa atuando ali, exercendo aquela função, não enquanto apenas aluno, mas você pensar que dali a alguns anos, dali a alguns meses, nós teremos hoje ali colegas de profissão. E nós teremos uma marca em cima daquilo, porque vai refletir, querendo ou não, alguma coisa que nós deixamos. E aquela frase básica que a gente precisa dizer para os nossos alunos. Eu sempre digo que o aluno deve encarar o seu professor como um gigante, mas não como um gigante Golias, opressivo, castrador. Não. E o professor quer que o aluno o veja como gigante. Para quê? Para que ele, ainda pequenininho, suba das nossas costas e veja onde a gente não vai ver. Eu tenho liberdade de estar perto agora do meu cinquentenário. Já tenho um jubileu de prata da magistratura e do magistério, 25 anos julgando e ensinando. E fui juiz com 23, então faz a conta, eu tenho 48. O pessoal do direito não sabe aritmética depois da quarta série primária, então eu explico. Eu tenho 48. Vou lá, daqui a pouco 50, daqui a pouco estou dobrando o cabo da Boa Esperança. Daqui a pouco eu vou embora. E eu preciso, e eu quero, e eu tenho uma satisfação que é um orgasmo, quando os meus alunos se tornam melhores do que eu.
Para mim, não tem Sim. sensação melhor do que eu ver os nossos alunos brilhando. Né? A frase é de Newton mesmo, esse mesmo. Carol Marx colocou aqui. Exatamente, de Isaac Newton. Quando o senhor fala que já está aí com praticamente com 25 anos, eu vou completar hoje, eu vou completar esse ano 3 anos aí na educação. E se me permite, em 2018, quando eu estava começando, na verdade, retornando para a educação no ensino superior, eu mandei uma mensagem para o senhor, porque eu estava bastante preocupado com a reação com alguns alunos. Por quê? Porque minha primeira experiência em sala de aula, ela foi assim, jogada de paraquedas. Perguntou, você quer dar aula? Eu falei, pô, eu sempre gostei de sala de aula. Por que não? Vamos embora. Mas assim, totalmente inexperiente, eu cheguei de paraquedas. Algumas das pessoas que estão comentando foram meus alunos naquela época e conseguimos superar um trauma. Trauma deles, porque as aulas eram horríveis, sofríveis. Eu via na cara deles assim, a sensação de sofrimento, de que eu estou fazendo aqui. E na minha eu chegava desanimado porque, em que pese eu querer, eu não conseguia colocar em prática. Aí depois comecei a fazer o mestrado, vi uma visão... Professora Fernanda Leão Barreto aqui, foi minha pupila, minha aluna, hoje uma professora muito melhor do que eu. Aí, ó, essa sensação que a gente quer, quando nossos alunos se tornam melhores. Isso é uma sensação muito boa. Fala aí, você entrou no mestrado e... Aí vi uma visão diferente, tive algumas oportunidades de perceber a sala de aula de um jeito não tradicional. Aí a Ana, o Rodrigo, que eram alunos daquela turma. Entrando aqui, ó. Vou fazer essa... Gente, vamos fazer a chamada. Todo mundo aí, quem não responder, a gente reprova retroativamente. Vamos embora. E aí, professor, eu comecei, tive umas experiências, vi que a sala de aula não precisava seguir esse padrão burocrático que a gente acabou acostumado, e aí no meu retorno eu fui dar aula justamente para essa turma, que eu tinha tido uma péssima experiência. E aí eu estava um pouco inseguro, mandei uma mensagem para o senhor, eu falei, professor, o que eu faço para ser um professor melhor? E aí você me mandou 2 frases, uma delas fala assim, estude bastante, ok, beleza, e a segunda foi assim, seja você mesmo. Na hora que eu parei, eu falei assim, como assim ser eu mesmo? Eu não tinha ideia do que é ser eu mesmo. Mas aí, durante o processo de aprendizado, que sala de aula não é uma oficina enorme para a gente ser e nos melhorarmos, né? E crescermos enquanto pessoa. E aí eu percebi que, como eu não fazia eu não me dou bem com essa burocracia excessiva, com essa linguagem rebuscada, com esse jeito todo certinho. Eu falei, não, peraí, deixa eu colocar um pouco de Rodrigo aqui para ver se dá certo. E foi quando eu comecei a perceber que colocar coisas da atualidade, Netflix, livros que eu li, Harry Potter, Marvel, etc., era eu, dentro de sala de aula, auxiliando na construção do direito. E isso fez com que algumas barreiras que se tinha, como por exemplo, igual estou vendo aí as mensagens falando a respeito disso, justamente porque há uma quebra de barreira e a gente consegue perceber que o professor não é alguém muito acima, não é uma pessoa diferente, muito pelo contrário, é alguém que está em sala de aula, é alguém ali que está se propondo a construir o conhecimento conjuntamente, mas ele é um professor, ele tem uma vida, ele tem família, ele tem amigos, porque não sei se você já passou por essa experiência, mas quando a gente vai num bar e etc., o aluno vira e olha assim e fala, o professor aqui, o que ele está caçando aqui? Não pode ir no restaurante, não pode ir numa festa, o professor está namorando, e a gente começa a perceber assim, que quando você vai diminuindo algumas barreiras em relação ao aluno, você percebe que dá uma ligada, tem um link muito maior e tende a otimizar um pouquinho a experiência que esse aluno tem tanto com você, e isso auxilia a fluir muito mais em sala de aula, em relação à disciplina, dá uma dinâmica muito maior e isso foi uma referência, justamente porque na hora que você falou assim, seja você mesmo, aquilo veio na minha cabeça, eu falei como ser eu mesmo, a partir do momento que eu descobri que ser eu mesmo era necessário para a gente fazer um bom serviço, um bom trabalho, aí eu fui perceber que não, realmente a gente tem que colocar nós ali em cima do que apenas aquela maquiagem que infelizmente é bastante comum no curso de Direito, aquele professor que chega todo formal, trajado, no terno, se esconde atrás de palavras rebuscadas, que eu acho que com a geração Z
isso talvez tende a diminuir, por conta da proposta diferente, da necessidade diferente. Já não dá para dar uma aula integralmente tradicional, aula expositiva e só dialogada. Hoje a gente não dá conta mais de ter só isso, é uma necessidade muito maior. E a geração Z, não sei se o senhor viu, recentemente saiu, eles falam assim, olha, a gente adora estudar pelo YouTube. E eu confesso que eu tinha um certo preconceito em relação ao YouTube, de pensar que a busca dele para o YouTube era uma insuficiência da minha parte. Muitas vezes não é uma insuficiência, é justamente uma complementariedade em relação àquilo. Ele complementa aquilo que ele experienciou de sala de aula e muitas vezes, olha, ele deu conta de chegar até um determinado ponto, mas ele precisa ir um pouco mais e tudo. Hoje o YouTube, eu vejo o YouTube e outras ferramentas digitais como aliados, justamente porque a gente precisa, de vez em quando, parar um pouco desse preconceito aí, ter um pouco dessa descontração para justamente a gente perceber e ser percebido de uma maneira diferente. Sim, sem sombra de dúvida. Eu, em sala de aula, normalmente eu tenho uma preocupação, que eu acho que é uma preocupação que é muito importante para nós, né? Como professores que queremos ter uma pedagogia diferenciada, né? E lembrar de Piaget, né? Nós somos facilitadores de aprendizado. E aí o que acontece? É preciso que a gente fique ligado nos programas da matéria, e passar o conteúdo fundamental do programa. O professor tem que vencer o programa. E é difícil, mas tem que vencer o programa. Mas ele vai... Aí ele diz, não, então ele não vai aprofundar. Não, ele vai vencer o programa. Ele vai dizer o que está lá no programa. E aí, durante o programa, eu faço links o tempo todo. Então, por exemplo, eu tenho um talk show, né, que é o Papeando com Pamplona. Foram 7 temporadas aí, a gente teve que parar por causa da pandemia, né? E aí, encerramos com 89 episódios no ar. Entrevistei ministro do Supremo, TST, sei o quê. Então, aí o que eu fiz? Ora, eu ia falar de um tema e eu explicava os conceitos fundamentais. Agora vocês, em casa, vão ver o vídeo tal e o vídeo tal. E a gente conversa a aula que vem. Por quê? Porque era a noção, eles estão acostumados, é uma linguagem para eles, né? Perceba, essa geração que está hoje trancada em casa, né? Eles estão estudando, claro, a ausência do professor presencial é terrível, é verdade, por causa da ausência, às vezes, de disciplina. Mas se o professor conseguir seduzir o aluno para fazer com que ele possa estudar, induzindo-o a pensar, ele vai deduzir suas próprias conclusões. Então, o grande lance, às vezes, nós, professores, às vezes temos que nos tornar, às vezes, showmans mesmo, né? A gente vai para a conversa, puxa aqui, traz o conteúdo dogmático, fala sério, fala sisudo e, de repente, dá um sorriso. Por quê? Porque é importante essa transformação, um grande palco, né? E a gente precisa compreender isso. Por quê? Porque, na verdade, o palco sempre existiu. Quando eu comecei, há tantos anos, principalmente na magistratura, e eu era juiz muito novo, com 23 anos, né? Eu quis parecer mais velho, deixei a barba crescer, passei a ser mais formal, alguma coisa. Isso durou 5 meses no máximo. Depois eu digo, não, eu sou eu mesmo. Por quê? Porque, às vezes, como você está sendo testado, está sendo avaliado, às vezes você tem esse medo. Então, por exemplo, eu tinha cabelo grande na adolescência, na hora que eu fui para a área do direito, cortei o cabelo, fui com o juiz, tudo o cabelo. De repente, depois de tantos anos de magistratura, eu deixei o cabelo crescer até o meio das costas, né? E aí, você não gosta do meu cabelo grande, qual é o problema? Há alguma infração? Não, então, deixa aqui. Aí eu ficava conhecido como juiz cabeludo. Eu falava na afiliada local da Rede Globo, aqui em Salvador, tirando dúvidas trabalhistas em especial. Aí Pablo fazia parte de família, eu fazia parte de trabalho, e as pessoas, aquilo que você falou, professor, lá na festa, não sei o quê, eu em qualquer lugar, no shopping, as pessoas me param e dizem, professor, eu queria saber isso aqui. Na época da TV era, doutor, o juiz cabeludo, vem cá, eu queria saber isso aqui. E eu digo que em mesa de audiência, ensinando há tanto tempo, é extremamente comum hoje as pessoas, em vez de me chamar de excelência, que eu não faço a questão nenhuma, eles me chamam de professor. Sabe? Porque
Mas todo mundo foi meu aluno, isso não é tanto tempo, né? Então, você está lá, diga, sim, para não. Aí tem que ter sempre o cuidado apenas em relação à parte que às vezes tem nesse ponto aquela questão, aquela visão, ou o juiz é muito amigo aqui, então eu sempre tenho essa coisa, não sei como eu farei isso agora no pós-pandemia, mas agora estou fazendo audiências telepresenciais. Mas quando era audiência normal, presencial, eu sempre começava a audiência, antes de falar bom dia, boa tarde, cumprimentando bom dia, boa tarde, os advogados, um a um, para fazer isso, né? E aí alguém aqui falando que, claro, Pablito morreu de inveja do cabelão. Morreu mesmo, porque as entradas dele já não são mais entradas, já é um caminho sinuoso para... Mas só falo de cabelo grande. Aí até o início do ano, eu também tava com o meu já passando o ombro e tudo, Eu a usava barba coque, muito... meu amigo, usava rabo de cavalo, então eu Pois é. fazer um coque, sabe, Último Samurai, assim. Aí era engraçado, mas aí caiu, né? Já não tem mais, então vamos fazer. Era divertido. Veja aí, ó, o pessoal que está assistindo, se quiser aqui, eu digo, quando em sala de aula, eu falo, momento bullying. Quando terminar a live, entra lá no Google, bota lá Rodolfo Pamplona Imagens. Vocês vão se divertir. Tem foto eu gordo, magro, alto, baixo, barbudo, bigode, cavanhaque, rabo de cavalo, coque, tem de tudo. É divertido. Dá para fazer até um quadro aí, as faces do Pamplona, Dá que aí para fazer pega as múltiplas tudo. faces do Pamplona. Querido, a gente tem que ir para o arremate, que estão 48 minutos. Eu tenho um trauma de cair em live no Instagram, mas aí encaminha aí para as considerações. Não, beleza. Vamos amarrar. Então, professor, só para a gente fechar em relação a essas inovações pedagógicas e tudo, como é que você tem encarado essa gamificação de uma necessidade que alguns pesquisadores trazem de que você tem que perceber direito o que essa geração Z está querendo, justamente que elas trabalham mais num sistema de recompensa? Como é que você vê isso? Essa Olha, gamificação cara, eu aprendi o seguinte... proveitosa ou não? Olha, eu sou um homem sem preconceitos. Então, eu nunca tive problema de práticas pedagógicas plurimas, diversas. Eu nunca tive. Só para dizer aqui, você vai ficar... Se você achava que eu era apenas diferente, você depois dessa live vai ter certeza que eu sou maluco. Mas o que é que eu já fiz? Eu já fiz com meus alunos. Era assim, era premiação. Tinha essa coisa. Porque a geração funciona na premiação. Eu digo, olha, se vocês se esforçarem para fazer uma prova muito legal, tá desse aqui, nós vamos fazer, aí eu pegar formando, preparatório para o exame da ordem, nós vamos fazer no outro espaço, para não dizer que foi na faculdade, vamos fazer um torta na cara jurídico. E aí o que acontece? Se é torta na cara jurídico. Eu fazia... Era sensacional para o exame da ordem. Por quê? Porque para o exame da ordem o cara precisa ter a resposta rápida, em 5 segundos. E sem consulta, porque não adianta. Pode consultar o que quiser, é 5 segundos. Então o cara tinha que fazer. É ótimo. É ótimo. Aí se divertia. Eu fiz isso em direito civil, fiz em direito de trabalho, fiz em processo de trabalho. A turma topava na premiação. Então, por exemplo, quando eu ensinava processo de trabalho ou prática trabalhista, eu fazia audiência simulada. Mas a audiência simulada, qualquer macaca mestrado com QI abaixo de ameba faz. Minha audiência simulada era lúdica. Era lúdica. Então, por exemplo, eles podiam criar, eu tinha só o campo do direcionamento, mas, por exemplo, eles fizeram a reclamação trabalhista da Branca de Neve contra os 7 anões, alegando exploração de mão de obra infantil. Nós tivemos também do Bob Esponja contra o Siriguejo, falando em assédio moral e também equiparação salarial a Lula Molusco. Nós tivemos a reclamação trabalhista de Hércules contra o Oráculo dos Delfos para alegar se os 12 trabalhos eram uma prestação de serviço, uma atividade voluntária ou um vínculo empregatício. Né? A gente inventa. Novela, o pessoal faz sempre, inventa. Já fizemos uma reclamação trabalhista do Robin contra a Liga da Justiça, alegando assédio sexual do Batman.
Da série Camp, né? Então, valia de tudo. Então, a gente se divertia inventando coisas, né? Porque a gente, agora, com a nova geração, trabalha com vídeos. Aí eu mandava o pessoal fazer vídeo, inventar um blog, inventar um canal no YouTube. Tá valendo, desde que o cara esteja estudando. Eu costumava dizer, Sim. cara, só para você entender, só para entender a lógica. Na reclamação trabalhista da Branca de Neve contra os 7 anões, elas trouxeram como testemunha o príncipe. E, naturalmente, o advogado dos 7 anões disse, quero fazer uma contradita, porque ele é o príncipe. Ele beijou a Branca de Neve. Eles viveram felizes para sempre. É óbvio que eles são amigos íntimos. Isso aqui eu quero em deferimento do compromisso. Aí o advogado resistiu à contradita e o que aconteceu? Perguntou-se para o príncipe, o senhor é amigo íntimo da Branca de Neve? Aí ele disse, não, eu faço parte de uma cooperativa de trabalhos de príncipes que disponibiliza mão de obra para contos infantis. Já beijei Branca de Neve, já beijei Cinderela, já beijei Pocahontas, já beijei Ariel. Então, por quê? Porque o cara, para fazer a piada, tinha que estudar para saber que a tese comum das cooperativas de trabalho é a impessoalidade. Ou seja, justamente esse dado. Então, é algo que eu tenho histórias para não acabar, mas é uma coisa de você aprender a utilizar o lúdico como uma forma de aprendizado, sabe? E aí você faz a pessoa dar risada e, de repente, ela aprendeu, né? Então, isso é interessante, Eu vi uma hashtag aqui, ele não traiu, daqui a pouco a gente está discutindo até o caso de Capitu e Bentinho para ver se realmente houve traição. O problema e se gera responsabilidade civil. Os nossos alunos preferem analisar o caso de uma blogueira do que um caso da literatura. A compreensão é como eu vou conquistá-los para fazer isso. Quer ver? Um filme excelente para falar sobre a licença do rigor excessivo e do assédio moral, O Diabo Veste Prada. O pessoal interpretou O Diabo Veste Prada do dia. Aí vem a Miranda, não sei o quê. Era muito legal para analisar essa questão. Mas eu também fiz com Monstros S.A. E aí todo mundo vestido lá para poder verificar a discussão sobre equiparação salarial nos gritos do Scully, não sei o quê. Isso é algo que a gente, é claro que a gente tem que dar risada, aprende, né, vai fazendo. E no mestrado eu faço alguma coisa. Mas aí é claro que eu estou trabalhando com professores, alguns que já são professores, outros vão se tornar. Então, por exemplo, um aluno genial que eu tive, estou acabando a live, tem que acabar, né, pelo né, é uma pena. Né? Eu tive um aluno meu aluno em metodologia, quis analisar o método de Dr. House. E aí foi, porque as pessoas, a gente só vê a série, mas não percebe que tem um método ali. É um método de tentativas e erros, através de reuniões para se fazer brainstorming, e aí, nas exclusões dos erros, se acha a resposta. E aí ele foi discutir o que é isso. É método indutivo de Bacon, de Francis Bacon, né? Aí o cara começa a abrir os horizontes. Mas, o cara viajou na maionese, como é que ele achou? Não, isso é pensar, velho. Isso é pensar. Quando a gente começa a analisar realmente, no caso concreto, e aproveitando a experiência dos nossos alunos, as expertises dele. Às vezes o cara só sabe falar realmente numa linguagem de blogueiro. Vamos falar linguagem de blogueiro. E explicar, no processo não vai falar assim, mas no caso, como parte, vai. E a gente vai tentar entender. E vai fazendo. Sensacional. Mas, infelizmente, estamos acabando. Vou caminhar para a live não cair. Aqui, de vez em quando, eu brinco com os alunos, eu vou fantasiado para a faculdade. Eu faço alguns desafios, vou aplicar a prova e já fiz até apostas. A depender de como é que vocês forem nas avaliações, eu vou fantasiado,
eu vou para a cozinha, eu trago doce, eu faço qualquer coisa, porque isso acaba que gera aí, de novo, uma ligação e isso incentiva o Esse aluno negócio de a fazer doce, eu fiz participar. uma maluquice uma vez, que os alunos tinham a mania de filar a aula na época das provas, né? Porque, não, tem que estudar para a prova. Aí eu tive uma aula, minhas aulas sempre lotadas, e o pessoal estava muito preocupado com a prova de penal, né? Aí foram 5 alunos para minha aula de processo de trabalho. Eu digo, eu vou dar a melhor aula possível para vocês. Mas sabe de uma coisa? Entra todo mundo no meu carro, vamos no McDonald's, a aula vai ser lá. Aí eu dei a aula no McDonald's, paguei o McDonald's feliz para cada um e disse, vamos aqui falar sobre postura. Foi ótima a aula, ficou famosa a aula do McDonald's. Para 5 dava para pagar. Para a gente não cair e não despedir e não encerrar de uma melhor maneira, eu só queria te agradecer por esse papo extremamente enriquecedor. Eu acho que quem teve a oportunidade de participar, de ver e tudo, sai daqui fascinado principalmente pela sua didática, mas também pela pessoa que o senhor demonstra e é. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade de interlocução desse bate-papo. Para mim, assim, saio hoje maravilhado e se num futuro próximo for possível da gente continuar essas histórias, esse bate-papo, ficarei muito honrado e gostaria de falar com o senhor de novo. Muitíssimo obrigado. O prazer é meu. E de novo, eu prometi. não esqueça de seguir nossas redes sociais. Isso. Quero todo mundo me seguindo lá no Instagram, R. Pamplona Filho, no YouTube, canal Pamplona, canal Papiando com Pamplona. E quem sabe eu quero combinar, assim que acabar a pandemia, quem sabe eu esteja aí em Teófilo, né? Em Teófilo, na Unidoctor, né? Aqui de Teófilo. Isso, exatamente. Já falei na Doctor de Caratinga, já falei na Doctor de Manhuaçu. Então, quem sabe terá uma oportunidade de falar na Doctor Teófilo Otoni, a gente pode fazer, quem sabe, a palestra cantada aí, que é muito legal. Eu espero que vai ser uma grande oportunidade. E quero dizer, pessoal, ó, vejam lá em especial no meu canal no YouTube a playlist Palestra Cantada, porque vai ser uma oportunidade de saber o que é que eu pretendo fazer aí em Teófilo Otoni. Tá combinado. Professor, só dar um último recado. Não esqueça meu canal também lá no YouTube, Nerd Direito. É uma tentativa de trazer o mundo pop, o mundo nerd, a cultura através do direito ou o direito através da cultura pop. Professor, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Foi um prazer. Até mais. Brigadão. Um abraço. Abraço.